Jeremias capítulo 17. O Senhor Deus disse: povo de Judá, o seu pecado está escrito com ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para a deusa Aserá, perto das árvores verdes, no alto dos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados de vocês, que vocês cometeram em toda essa terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei, e farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conheçam, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. O Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aquele que se afasta de mim, que confia nos outros, na confiança da força dos fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada. Nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca os ovos que não botou. Durante a sua vida, ele perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. O nosso templo é como um trono glorioso. Desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, Tu és a esperança do povo de Israel. Todos os que Te adoram todos os que Te abandonam serão humilhados. Desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a Ti, ó Senhor, a fonte de água fresca. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado. Salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a Ti. Os outros me dizem: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesse a desgraça cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó Deus, Tu sabes disso, Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles, acaba com eles completamente. O Senhor Deus me disse: Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade, depois vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos os que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entrem por esses portões. Diga que, se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado. Que nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém, nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei os seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos, não quiseram me obedecer, nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça com todo o coração, que no sábado não carreguem nenhuma carga para dentro dos portões da cidade. Diga que guardem o sábado como um dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia.
Então, sim, os seus reis e príncipes estarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém. E na cidade de Jerusalém sempre morará gente. Eles virão das cidades de Judá e dos povoados em volta de Jerusalém e também do território de Benjamim, nas planícies das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais e incenso e ofertas de gratidão. Mas se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém e ninguém poderá apagá-lo. Jeremias capítulo 18. O Senhor Deus me disse: desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui, encontrei o oleiro, trabalhando com o barro sobre a rocha de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder: não adianta. Nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Portanto, eu, o Senhor, digo: perguntem a todas as nações se, por acaso, já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver nele, nas altas rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram dessa terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficarão espantados e balançarão a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como o pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. Aí o povo disse: vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdote para nos ensinar, sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus. Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz. Então eu orei assim: ó Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim. Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele. Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesse nada contra eles, enquanto estavas irado? Mas agora, ó Deus, deixa que os filhos deles morram de fome, ou que sejam mortos na guerra,
que as mulheres percam os seus maridos e filhos, que os homens morram de doenças e que os moços sejam mortos na guerra. Manda que uma quadrilha ataque de surpresa as suas casas e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado, joga-os no chão, derrotados. Trata-os assim enquanto estás irado. Jeremias capítulo 19. O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro. Disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos, e fosse ao vale de Ben-Rinom, na entrada do portão dos cacos. Ali eu devia anunciar em voz bem alta a mensagem que ele ia me dar. Deus me mandou dizer o seguinte: Reis de Judá, o povo de Jerusalém, escutem o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande que todos os que ouvirem falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar, queimando aqui incensos a outros deuses. Mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá sabiam nada a respeito desses deuses. Essa gente encheu esse lugar com o sangue de pessoas inocentes e construiu altares para o deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo como sacrifício. Eu não dei ordem para isso. Não falei disso e nunca pensei nisso. Por isso eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofete, nem Vale de Ben-Rinom, e sim Vale da Matança. Nesse lugar destruirei todos os planos do povo de Judá e de Jerusalém. Deixarei que os inimigos os derrotem e os matem na batalha. Darei os corpos deles como alimento para as aves e as feras. Destruirei essa cidade de modo tão terrível que cada um que passar por ela ficará espantado e horrorizado ao ver tudo o que aconteceu. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas e devorará os seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que haviam ido comigo, e mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte: como se quebra um pote e não pode mais ser consertado, assim eu quebrarei esse povo e essa cidade. Os seus mortos terão de ser sepultados até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para sepultá-los. Tratarei essa cidade e os seus moradores assim. Farei com que ele fique com o vale de Tofete. Sou eu, o Senhor, quem está falando. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá ficarão inundadas como o vale de Tofete. Também ficarão inundadas todas as casas onde queimaram incensos no terraço para adorar as estrelas, e onde derramaram bebidas como oferta a outros deuses. Então voltei a Tofete, onde o Senhor me havia mandado anunciar sua mensagem. Fui ao pátio do templo, fiquei de pé ali e falei a todo o povo que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo. Por isso farei cair sobre essa cidade e sobre todos os povoados vizinhos toda a desgraça que prometi. Jeremias capítulo 20. Passu, filho de Imé, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas e por isso mandou que eu fosse surrado
e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que passou, me soltou das correntes, eu disse: o Senhor Deus mudou o seu nome de Passu para terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse: Passu, eu farei com que você seja um terror para você. Passu, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pela espada dos inimigos deles, e você vai ser isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza dessa cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, Passu, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos a quem você anunciou tantas mentiras. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho que gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a sua mensagem. Mas, quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. E no meu coração estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, há terror por todos os lados, e dizem: acusem Jeremias para denunciá-lo. Vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem: talvez ele caia numa armadilha. Então nós pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, está comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos põe à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu seja a sua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem ao Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia em que eu nasci. Esqueçam o dia em que minha mãe me deu a luz. Seja maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu esta notícia. Menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia, porque não me matou antes que eu nascesse. Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura e eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça?